Minhas irmãs, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Um feliz 2015 para todos, né? 2015 que seja um ano promissor para todos nós, encarnados e os desencarnados, que essa turma que está por aqui ainda, desencarnada, conta o tempo do mesmo jeitinho que nós, não muda nada. Esses que vivem muito próximo da nossa casa física, né? No exórdio de hoje, o tema que nos foi dado aqui é a alma após a morte. Aí na questão 149, Allan Kardec pergunta: o que sucede à alma no instante da morte? O que é que acontece à alma? Alma e espírito é a mesma coisa. Alma seria o espírito encarnado, mas é a questão só de palavras. Alma e espírito é a mesma coisa. Então, o que sucede à alma, o que sucede ao espírito no instante da morte? Aí os espíritos respondem: volta a ser espírito. A alma volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Então, nós que estamos aqui carregando ainda a vestimenta física, quando acontecer esse fenômeno que é a morte, que vai acontecer com todo mundo, ninguém escapa. Essa é uma notícia que é certeira, absolutamente certa essa. Quando acontecer, o que é que vai suceder? Simplesmente a gente volta para casa. Eu acho interessante isso, volta para casa. Porque o que veio de lá, quando nós viemos reencarnar, veio o quê? Veio o espírito com um corpo que é o perispírito. Só veio isso. Então, quando há um mergulho no útero materno, quem mergulha é o espírito usando o perispírito. Aí desse mergulho no útero, 9 meses, aí surge um terceiro corpo, um outro corpo com outro terceiro elemento, que é o corpo físico. E esse corpo físico é a única coisa que morre, só. Aí, perdendo o corpo físico, veja, quem veio de lá? O espírito com o perispírito. E o que é que volta? A mesma coisa que veio. Volta o espírito com o perispírito. É um negócio muito simples de entender. Só que eles dizem que esse retorno, aí é que a gente deve pensar, porque para que seja um bom retorno, a gente deve se comportar bem por aqui, usando o corpo físico. Então, o que se torna a alma? Volta a ser espírito. Na questão 150, a alma após a morte conserva a sua individualidade, que tem gente que entende que morrendo a criatura perderia a individualidade. Eu, por exemplo, sou Valdenísio, então morreu, perdi-me, não existia mais a individualidade. E eles mostram que não existe isso. Veja a pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Aí os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Porque o espírito, hoje, eu, por exemplo, no meu caso, me colocando como exemplo, me chamo Valdenísio, mas só que esse mesmo espírito tem uma vida única, só que variando muito o tempo que está na vida material, encarnado, e o tempo que está na vida espiritual. Na verdade, a gente tem usado já muitos corpos físicos, ou seja, vestimentas. O corpo físico se assemelha muito a uma vestimenta que a gente troca. E quem é que usa essa vestimenta? É o espírito. É o que existe vivo em nós, é o espírito. Porque o corpo físico é matéria, voltando à matéria, acabou. O corpo físico, ele se desintegra. O perispírito, ele progride de acordo com o progresso do espírito, que o perispírito também é matéria. Então a vida se concentra toda no espírito. Nós somos espíritos. Daí que essa caminhada nossa no caminho, no passo a passo da caridade, do amor do próximo, ao próximo, como Jesus ensina, a vantagem para a gente é imensa, é tremendamente valorosa, porque é o espírito quem se beneficia desse trabalho no campo da caridade.
Então a alma conserva a sua individualidade, conserva sim. Só que recordando lá na vida espiritual, a gente vai ver que muitos dos que compõem hoje o nosso grupo já nos conhecemos, mas não perde a individualidade. O indivíduo é sempre o indivíduo, o espírito é sempre o mesmo espírito, avançando no crescimento, no bem que fizer, no conhecimento que adquirir. A outra questão é 150A, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Aí a pergunta Allan Kardec aqui diz, se perder o corpo material, como é que se comprova a individualidade? Porque o homem é o quê? É o corpo material, é o espírito e o perispírito. Então, no meu caso, de novo, eu sou Valdenísio. Então, perder o corpo material, como é que comprova essa individualidade? A pergunta de Allan Kardec é essa. Aí eles dizem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido da atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o sujeito que desencarna aqui, ele vai se apresentar lá com a forma que o corpo físico tinha aqui, porque o perispírito é quem dá forma ao corpo físico. Interessante. Na verdade, o que é que vem de lá? Vem o espírito com o perispírito. Aí tomou o corpo físico. E o que é que dá essa forma ao corpo físico? É o perispírito. Então, onde quer que o espírito esteja, nos umbrais da vida, nos planos espirituais mais elevados, onde ele estiver, vai estar lá o espírito com o perispírito. Então, esse perispírito, ele serve como identidade. Quando as pessoas dizem que viram fantasma, o que é que elas veem? Elas veem o perispírito ou veem o espírito? Elas veem o perispírito. Porque é interessante, o espírito ninguém nunca viu. Ninguém sabe a forma, ninguém sabe como é um espírito. É redondinho, quadradinho, compridinho, é azul, é amarelo, ninguém sabe. O espírito é uma energia, ninguém sabe. Na codificação espírita, na literatura espírita, a gente vai encontrar muitos relatos vivos, muito claros, sobre o perispírito. Mas não há um relato preciso. Olha, eu vi fulano em espírito. Eu não vi ainda. Em algum livro, o que se vê é esse corpo que vem com o espírito, que é o perispírito. E compreendendo o perispírito, que é riquíssimo, quem entender, quem se dedicar a entender o perispírito, vai entender muito como é que se dá a relação do mundo material com o mundo espiritual. É lindo o estudo sobre o perispírito. Então, como é que prova essa individualidade? Através do perispírito, que mantém, digamos, a mesma forma. Não obrigatoriamente, porque retornando à vida material, espiritual, o espírito pode optar em apresentar-se como outra forma, dependendo da sua evolução moral e espiritual. Nessa casa, que é a casa do Pai, que é a nossa casa, que é o universo, tudo depende somente de nós espíritos. Se nós amamos, a gente tem maior liberdade. Se nós odiamos, temos menos liberdade. Se nós amamos realmente, nós temos condição de conhecer ambientes os mais diversos. Se nós odiamos, nos recolhemos na nossa pequenez simplesmente, nós só rastejamos, como estamos hoje aqui, rastejando. Eu, para vir de casa, eu tive que pegar um carro, descer ali, porque para vir a pé, quer dizer, mas em espírito, a criatura que conquista, que ama, ela tem uma liberdade tremenda de locomoção. Tudo depende, e é engraçado que eles ensinam, o evangelho é muito claro, depende do modo como a gente vive, somente, só da maneira como a gente vive. Se a gente ama, a gente está, digamos assim, candidato a situações as mais belas na vida espiritual. Mas a nossa dificuldade todinha é de amar. Eu não sei se aqui em 2014 vocês conseguiram amar.
Eu estou empenhado para conseguir em 2015. Vou batalhar. Essa promessa a nós mesmos que é importante. É a questão do amar, do fazer. Tem até uma lição que eu estou relendo no livro Missionário da Luz, só para encerrar o exórdio e passar a palavra para a Anitta. Eu lembrei desse tema. Tem uma parte aqui que Alexandre, que é um instrutor, ele diz uma coisa interessante do livro Missionário da Luz. Eu estou relendo e anotando muita coisa do livro. Alexandre diz o seguinte: sou forçado a dizer que na maioria dos casos, nossos irmãos, somos nós, ele está se referindo à massa, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais. Ele está dizendo, nós somos prestativos e caridosos com o próximo. Fulano está passando dificuldade, toma 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma ajuda material, uma cesta básica. Eu sou forçado a dizer que na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, quando se trata das necessidades materiais. Mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmo. Quer dizer, somos menos bons para nós mesmos. Isso é uma análise interessante do livro Missionário da Luz. Por se esquecerem de aplicação da luz evangélica à vida prática. É interessante. Promete excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Ele está fazendo aqui uma crítica séria no livro Missionário da Luz, de André Luiz, é o 3º livro. Diz, quando se trata de ajudar, todo mundo chega. Mas nós somos menos bons com nós mesmos. Por quê? Não aplicamos em nós o que aprendemos. Não conseguimos amar. Aí que está. É o que eu estou tentando agora, mais empenhado, que todo começo de ano a gente promete mais. Eu estou realmente empolgado e quero conseguir fazer. É amar que é a nossa grande dificuldade. Aqui vai falar hoje a nossa irmã Anitta. Vamos fazer a prece inicial e passar a palavra para ela. Senhor Jesus, divino amigo, obrigado pela oportunidade de retornarmos mais uma vez à Casa Espírita, felizes, muito felizes e motivados a buscar, Senhor, vivenciar os teus ensinamentos. Ilumina a equipe espiritual desta casa, ilumina todos nós encarnados, a todos os desencarnados, e permite, Senhor, que esses amigos queridos nos motivem à vida reta, com dignidade e com alegria. Assim seja. Com a palavra, nossa irmã Anitta. Quer esse microfone aqui? Tem outro aqui. Esse aqui. Esse aqui é mais fácil. Meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos novamente. Faço reforçando os votos de felicidade que a nossa irmã, que estava fazendo os pequenos anúncios, né? A alegria de estarmos juntos e realmente que acredito que todos, o nosso amigo aqui, Valdenício, falou sobre a dificuldade de amar, né? Isso é natural. Mas não é difícil amar, viu, meu amigo? Se você quer aprender a amar, comece pelas pequenas coisas. Não almeje um 5º andar. Vá pelo porão, né? Por um gato, por um cachorro, por uma criança que a gente acha maravilhosa, por essas pequenas coisas que a gente acha mais simples. Então, vai investindo esse sentimento. Então, daí você passa a amar quem? Seus irmãos de sangue, depois os vizinhos, e vai crescendo. Não tenha pressa.
O importante é começar, dar o primeiro passo. Não é? Então, não vamos botar obstáculo. Se eu começo a amar as pequenas coisas, até acariciar uma flor, eu estou amando e estou me amando. Então, você está tirando de vocês, doando, criando. Não é? Então, não é difícil, meu amigo. Não bota obstáculo. Mas o Valdemício estava a falar da volta e da partida do corpo, não é? Então, muito interessante. Nós, como ele acabou de dizer, N vezes já fomos, já voltamos. Acho que o nosso passaporte não tem mais lugar para carimbo, não é? Ir de volta. Nos faz lembrar a partida de irmão Zaqueu. Quem já leu este livro, eu também voltei. Porque tem o de irmão Jacó, que é eu voltei. Esse eu também voltei. Interessante a dificuldade que todos nós, por mais que estudamos, pesquisamos, conversamos com aqueles que já partiram, mas quando chega a nossa vez, é algo diferente. Então, o irmão Zaqueu nos conta a experiência muito interessante. Ele foi conterrâneo de Chico Xavier, tinha algumas obras junto com Chico. O Zaqueu é pseudônimo, não é o nome dele, porque ele usa porque a família ainda está aí, para não haver nenhum embaraço. Então, ele disse que estava caminhando pela calçada da sua casa, escorrega, bate com a cabeça, sente um estalo enorme, e como que ele estivesse se movimentando em espiral, mas dentro de si próprio. Uma sensação diferente, e perde a noção do tempo. Né? Ao despertar, está num quarto de hospital, e uma enfermeira vai se aproximando, e ele simplesmente diz: que bom, quando é que eu vou receber alta? Estou com saudades da minha família. Aí ela disse: breve. Breve. Aí ela disse: olha, tem algumas visitas. Aí, posso mandar entrar? Aí disse: claro, eu estou ansioso para conversar com os amigos. Né? Conta ele que era muito irrequieto, né? Falava muito, conversava muito. Então, diz que ela abre a porta e começa a entrar aquela quantidade de pessoas, todas conhecidas. Né? Todas conhecidas. Aí ele disse: mas que bom, muito bom, maravilhoso. Aí olha e diz: Draldo, então vocês combinaram vir em grupo para me dar um passe para que eu possa recuperar a minha saúde mais depressa. Aí vai o doutor Inácio, diz: bem-vindo entre os mortos. Aí ele disse que o quê? Não. Que brincadeira é essa? Aí começam a conversar com ele. Aí Dona Maria Modesta se apresenta. Aí ele olha para uma senhora e diz: eu estou te reconhecendo. Aí ela disse: eu sou Domingas. Aí disse: do Centro Espírita, a Casa da Cinza. Mas você já morreu? Ela disse: claro que eu já morri. E ele começa a ficar incomodado, terrivelmente incomodado, que acha que estão pregando uma peça. Ele, né? Aí vai, doutor Inácio: olha, eu tenho uma surpresa para você. Aí disse: muito bem, qual a surpresa? Abre a porta, aí entra aquele senhor, esse muito simpático, não é? Uma pessoa assim, de uma energia boa. Ele disse: peraí, eu não conheço essa pessoa.
Não, ele não é do meu relacionamento. Aí começa a imaginar de onde, quem é que deixou de ser nesse diálogo íntimo. Aí doutor Inácio diz, apresenta o André Luiz. Aí ele diz, não, aí é demais. Olhe, ele psicografando através do médium, diz que quase teve uma crise ali. Como psiquiatra também, mas passou muito mal. Veja que aí nós ficamos... Não é fácil. Não é fácil esta adaptação. Essa passagem desse umbral, não é? Porque passou dessa porta para esse corredor. Aí André Luiz diz, sou eu mesmo. Aí ele diz, peraí, mas por que você está aqui? Aí fica todo sem graça, ele diz que ele de uma delicadeza, não é? Aí ele diz, não, vim lhe fazer uma visita, porque breve você vai sair desta cama para poder começar a trabalhar. Aí ele disse, olha, eu quero saber a verdade. Eu morri. Aí todos morreram. Aí ele para um pouco, pede um pouco de tempo para poder assimilar, sentir, aceitar aquela realidade. Falava com os mortos, fazia palestra falando da desencarnação, escrevia livros a respeito, quer dizer, toda uma bagagem, minha gente. Toda uma bagagem. E quem? Um psiquiatra. Quer dizer, um homem intelectualmente instruído, mas sentiu toda essa dificuldade. Então, se despedem as visitas, não é? E ele fica a analisar. E agora? Olha, e agora? Estou morto, o que é que eu vou fazer? E minha família? Aí começa a se preocupar com a família. Nessa preocupação, aí entra doutor Odilon. É que tira ele daquela confusão mental. Aí diz para ele que está tudo bem, que a família está bem, que não se preocupe, que os filhos, que a esposa está dando continuidade à tarefa dele. Então, leva aquela palavra de conforto. Aí nós ficamos a pensar, e nós? E aqueles que não conhecem nada? Aí vem os livros de doutor Inácio a nos explicar que tem espíritos que desencarnam e reencarnam sem consciência. Olha a delicadeza, né? Desencarnam e reencarnam sem ter consciência dessas duas fases da vida. Então, quando nós conversamos com alguns espíritos, que eles dizem assim, você está louca. Dizem sim, tranquilamente, você está louca. Ou você que morreu e está querendo me assombrar. Ele diz assim, com palavras bem simples. Ou você enlouqueceu, porque eu estou vivo, eu sou o mesmo. Eles estão certos. Só que não tem noção dessa passagem, desse umbral que eles passaram de uma porta para outra. Então, a desencarnação é mais complicada do que a reencarnação. Porque a reencarnação, você pouco
pouco a pouco, você vai perdendo, vai entrando em um sono profundo para poder tornar aquela criaturinha pequena, penetrar num útero, como que ele falou. Já o desencarne é diferente. Você não é, tá aqui, eu posso chegar ali e desencarnar, quer dizer, com toda essa energia, com todas essas preocupações do dia a dia, né? Não precisa dizer assim, mas é porque não tinha uma religião. Não, não é bem isto. Não é uma questão de religião. É uma questão realmente de surpresa. Porque você é pego realmente assim. Quantos outros se encontram em hospitais, ficam mentalmente condicionados, que ainda estão hospitalizados no hospital terreno. Sim, nós atendemos espíritos assim, que se sentem como que estivessem no hospital material. Outros dizem assim, passam, não trocam o meu soro, não estão me dando mais minha medicação, estão me desprezando. Será que pagaram a conta? Por que o médico não vem me ver? Acontece sim. Mas tudo isto, esse contexto, essas interrogações, tem algo assim que nos traz, como fala doutor Inácio, como que você arrumasse a casa mental. Precisa de tempo. É necessário tempo para cada espírito, para cada mente. Tem uma arrumação psicológica. Não é fácil a gente passar por um processo que você, se nós por acaso, aqui e agora, lembrássemos do que já passamos em outras reencarnações, ou quando estávamos no plano extrafísico, seria mais agradável para nós. Mas nós não lembramos, também ficamos com amnésia. Do jeito que o espírito, aqui agora, nós aqui, sofremos essa limitação, com o espírito também acontece. Desembarcamos e ficamos como Zaqueu, achando que estava no seu quarto do hospital material, onde foi interno, na hora que ele leva aquele tombo, foi levado para o hospital e ele achava que ainda estava lá. Viu? Então, é uma situação que, por mais que vamos estudando e pesquisando, mas vamos descobrindo que somos totalmente ignorantes dentro do assunto. Porque no momento é uma grande surpresa para nós. Aí vai doutor Odilon, consegue acalmar doutor Zaqueu. Aí ele dizia, agora, Odilon, o que eu vou fazer? O que você quer fazer? Trabalho tem muito, não é? Trabalho tem muito. Aí nisso chega doutor Inácio e diz para ele, olhe, você precisa voltar ao seu trabalho. Ao seu trabalho. Qual o trabalho dele? Psiquiatria. Não é? Aí ele diz, não, eu não quero. Eu quero começar do zero. Porque eu quero me sentir. Eu ainda não estou acreditando. Então, eu preciso de algo que eu possa conviver com os outros de igual para igual. Aí, doutor Inácio, então está aqui uma vassoura. A gente pensa que não
não se trabalha assim, né? Pois tem, minha filha, se lava roupa, se cozinha, se varre, se planta, viu? No plano espiritual. Então, ele inicia o trabalho dele com uma vassoura. Veja, coisa linda, né? Então, quando ele vai para o pátio, varrendo, né, varrer com aquela vassoura, aí vai um dos que estão ali, passa por ele, fica olhando, aí ele diz assim: onde é que eu vou botar essas folhas? Aí só não faça queimar, porque aqui é proibido. Diz, mas eu não tenho um saco, não tenho nada para botar. Aí ele vai, entrega a ele, olha assim, diz para ele: estou vendo que é a primeira vez. Aí ele diz: como é que você sabe? Porque o senhor está pegando na vassoura como que estivesse pegando numa caneta. O hábito, tá vendo? O condicionamento. Então ele vai se adaptando àquele mundo espiritual e resolve nos dar notícia. Olhe a dificuldade que um espírito, minha gente, que não é um espírito comum, é um espírito com uma certa bagagem. A dificuldade para se aproximar do médium e para passar as suas ideias. Então ele teve que se preparar, ele teve que se exercitar. Não foi tão fácil. Então, o plano espiritual, a gente fala assim como fosse uma coisa milagrosa. Ao partirmos, chegar lá, tudo fácil, a gente vai recordar de tudo, lembrar de tudo. Não. Tem uma adaptação. Tem as suas dificuldades. Então, nós estávamos falando de amnésia. É verdade. Tem espírito que esquece que já esteve na Terra. A dificuldade que o doutor Inácio teve com o espírito para fazer ele entender que ele já havia estado num corpo físico e que ele agora estava em outra dimensão, com corpo perispiritual, não foi fácil. Porque ele dizia que ele, doutor Inácio, é que estava delirando. Então, este espírito teve uma amnésia profunda, não recordava de família, não recordava de nada, de profissão, absolutamente nada. Para ele sempre viveu naquele ambiente onde se encontrava. Então, em cada desencarnação e cada adaptação é diferenciado. Se o Pedro morrer hoje e ela vão ser completamente diferentes. Não vão ser igual. Então, nós devemos nos prepararmos para sabermos que vamos realmente termos as companhias maravilhosas, amigos nos esperando, nos amparando, nos orientando, aqueles que já despertaram, não é? Porque sabem a dificuldade que vamos ter. Os obstáculos. Fome. Você sabe que você, no plano espiritual, sentir fome e ter desejo de comer certos alimentos. Sim. É verdade. O depoimento de espíritos nessa situação
E eu gosto muito de ler os livros que nos traz essas informações que, às vezes, a gente fica meio assim, não é possível, né? Mas, principalmente vindo da área da psiquiatria, da área do atendimento como um liceu, porque Dr. Odilon é diretor do liceu, onde prepara espíritos como médios para reencarnar, para assumir. E as dificuldades não são fáceis. O trabalho que os nossos amigos espirituais têm aqui e agora conosco, para nos preparar, para que nós possamos ter esse impacto menos doloroso, não é fácil. Então, devemos agradecer sempre de estarmos num ambiente onde a gente pode conversar abertamente sobre este assunto. Não vamos nos alienarmos. Não, deixa para lá, o que eu sei é o suficiente. Não quero saber, não me interessa saber. Não é isto. Isso não nos leva a nada. Porque, às vezes, nós escutamos, eu não quero nem saber deste assunto. Mas como não quer saber de um assunto que faz parte de nós? Faz parte do nosso crescimento, essa ida, esta volta, este aprendizado. É necessário que nós tenhamos... o que é que o senhor deseja? Agora, em relação a essa informação, porque há uma aplicação espiritual que há algo físico, algo material. Eu não entendi o que ele está dizendo. Diga. A senhora falou que tem uma espécie de apresentação. Tem. O alimento que a gente está encarnado seria algo fisiológico. No mundo espiritual, haveria alguma necessidade, porque o espírito, legalmente falando, não haveria necessidade. Também no turismo. O que seria essa questão? Olhe, sobre alimentação, não pense você que nós, ao partirmos, a deixarmos o corpo físico, estamos leve, tranquilo. O perispírito é matéria, meu amigo. É matéria que, se você cortar, ele sangra. É por isso que há as cirurgias no plano, mesmo você como desencarnado, você pode ser submetido. Não é o espírito que está sendo cirurgiado, é o perispírito, é matéria. Então, como matéria, tem suas necessidades. A princípio, quando nós desencarnamos logo, queremos uma comida mais sólida. Porque uma comidinha mais fluídica não satisfaz a nós. Em proporção que você vai se adaptando, então você vai mudando, mas isso não é em um mês nem dois, não. Leva anos. Vocês não estão lembrados que eu não sei se conversei aqui com vocês a respeito de uma viagem que fez Dr. Odilon, Manuel Roberto, Dr. Inácio, Dona Maria Modesta, Dona Domingas. Eu sei que era um grupo maior. Então, quando eles iam passando por uma região que eles iam prestar um socorro em uma outra área do plano espiritual, se depararam com um grupo de espíritos com uma fogueira assando um tipo de carne. Você viu? Você leu, né, Teca? Você não foi? Um tipo de carne. Aí, doutora Aldon disse, olha, eles não são muito amáveis e não vão nos deixar passar. Porque aquele grupo, era como que aquele território pertencesse a eles. E só passava para outra área com a permissão deles. O que é que acontece?
eles se identificam, dizem que estão de passagem, que vão fazer uma visita, etc, etc. Aí diz, então vocês são nossos amigos, senta aqui, vamos comer. Aí, doutor Odilon olha para doutor Inácio, como doutor Inácio do grupo era o mais recém-desencarnado, vamos dizer assim, passou na frente e disse assim, pode me dar. Aí ele corta um pedaço, bota na boca do doutor Inácio. Carne de um animal lá qualquer. Me parece que era um javali, não era? Não era isso? Carne de javali. Ela agora está me lembrando. Aí doutor Inácio bota aquela carne na boca, engole, sorri, eles agora podem passar. Porque eu sei que você é um dos nossos. Veja bem. Mais na frente, doutor Inácio desmaia. Né? Porque ele já tinha, apesar de ser entre o grupo o mais novo desencarnado, vamos dizer assim, de tempo, ele já havia refinado o paladar e o gosto pela comida. Aquilo foi um choque. Imagine se eles tivessem botado aquela carne na boca do doutor Odilon. Foi o medo de doutor Inácio, de atravessar na frente do doutor Odilon para não permitir que o doutor Odilon passasse, porque ele disse, em mim eu tive uma intoxicação, vomitei, né, muito. Imagina o que iria acontecer com o Odilon, com o seu perispírito já tão refinado. Entende, meu irmão? Então, não se engane. Quando eu desencarnar, eu vou ser Anita, com vontade de tomar Coca-Cola, comer bolo, pudim de leite, não é? As coisas que eu gosto, né? Mas, com o tempo, isso vai refinando, a gente vai perdendo. Mas não é do dia para a noite. Como? Apenas no espírito. Chegamos um dia nessa fase. É interessante, porque o espírito não pode se apresentar sem o perispírito. No livro, não é, dos espíritos, essa pergunta foi feita. Não é? Kardec fez essa pergunta. Como era o espírito? Como se apresentar? Como se vir? Aí ele diz que não. Porque para você se apresentar, você precisa de um molde. O perispírito vai tornando-se tão refinado, tão delicado, que confunde-se. É como que fosse, vamos dizer, uma gaze transparente. Mas o espírito precisa sempre do perispírito. Como eu preciso da minha voz para me expressar. Então, o espírito não perde jamais. Porque se ele perder o perispírito, ele apenas pode ser qualquer coisa, uma chama, menos um ser modelado. Viu? Então, quando você vê alguém falar que viu um espírito iluminado, ele está projetando a grandeza espiritual dele através do perispírito. O perispírito torna-se realmente iluminado e confunde, mas jamais perderá o perispírito. Vai continuar com o perispírito? Claro. Não perde a... Não. Pode adoecer, mas é tratado e é recuperado. É por isso que no plano espiritual tem hospitais vamos dizer, hospitais para queimado, para acidentado, para cirurgia, de tudo. Não pensem se nós somos uma réplica mal feita de lá, daí vocês podem raciocinar. Não é?
somos uma réplica mal feita. Então, vem de lá para cá, não é daqui para lá. Interessante, né? A ciência vem de lá para cá. As novidades, né, vêm de lá para cá. Até os vícios. Até os vícios. No plano espiritual foi destruído um arsenal que era um laboratório que fabricavam drogas para trazer para a Terra. Então, lá para cá. Quer dizer, no plano espiritual tem várias conotações de lugares, de ambiente, de pessoas, né? Tem boate, tem essas coisas todas que a gente acha que só aqui no plano terreno e lá não. O plano espiritual é diferente. Lerdo engano. Porque as boates, as músicas, né, os vícios, tudo vem de lá, de certos grupos de espíritos desencarnados para cá. Como vêm as grandes mensagens, as grandes orientações, né, os grandes ensinamentos, os grandes eventos. Outra coisa interessante, por que as ideias inatas? A gente não pergunta, não é? Por que fulano tem aquela, né, tem umas ideias diferentes? Ele cria, ele inventa. São conquistas. Ninguém perde. Então, você pode, qualquer um aqui, dizer, eu tenho tendência para engenharia. Eu tenho tendência para a medicina. Eu tenho tendência, vamos dizer, para ensinar. São ideias inatas. São vivências que já tivemos. Já, né, militamos nesta área. Aí vem aquela facilidade de realizações. Aí você diz, e quando a pessoa é habitusa, que nós chamamos habituso, né? Não aprende, não. Paciência. Ou ele já abusou demais da inteligência, ou está iniciando o aprendizado. Por que não? Nem sempre, quando eu tenho dificuldade em alguma área, é porque eu abusei, não. É porque eu estou iniciando um aprendizado. É? Então, são situações diferenciadas. Eu sou obtusa, não compreendo nada, não dá para entender nada, venho com a mente limitada porque abusei, tudo bem, mas pode ser diferente. Pode ser a minha vivência, meu aprendizado. Eu estou ainda iniciando. Nós conhecemos um fato de uma criança, um ser humano, vamos dizer assim, um espírito, que veio, olha, planeta Terra, não é um planeta atrasado? Como, não é? Ainda. Esse espírito reencarna aqui. Não é? Ele já, numa certa idade, o que ele faz? Pega 3 crianças, bota dentro de um baú e senta em cima. Por mais que essas crianças pedissem, não é, estou morrendo, socorro, socorro, ele não sabe. Até que os 3 foram eliminados, morreram. Quem era esse espírito? Ele veio de um planeta inferior à Terra, para evoluir aqui. Mas diante desse contexto, sabe o que é que os espíritos falaram? Que ele voltou à sua pátria, ao seu mundo de origem.
que ele perdeu uma oportunidade de evoluir, de aprender novas lições aqui. Nós não sabemos de onde viemos. Quem pode dizer assim, não, eu sou filho da terra, não é? Ninguém pode afirmar isto. Nós podemos avaliar nossas tendências. De acordo com as minhas tendências, eu vou, com boa vontade e coragem de me enfrentar, fazer uma avaliação do meu grau evolutivo. Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas preferências? Então, eu vou fazer uma avaliação, eu mesma, ninguém é capaz de fazer, a não ser cada um. Porque nós temos, assim, uma maneira muito delicada e sutil de aparentar. Mas eu posso aparentar para ela, mas não posso aparentar para mim mesmo. Então, se nós queremos saber o nosso grau evolutivo, tenhamos a coragem de confessarmos a nós mesmos as minhas tendências, as minhas preferências. Então, meus queridos, desencarnar eu acho mais difícil do que reencarnar. Pela quantidade de informações que nós estamos a receber, esta conclusão eu cheguei. Por quê? Porque nós não nos preparamos convenientemente, com coragem aqui. Se toda, vamos dizer, noite, eu sei, será que amanhã eu vou amanhecer no físico? Aí não faz isso. Aí só diz, amanhã eu vou acordar a tal hora, fazer isso, fazer aquilo. Faz tudo, menos enfrentar uma realidade inevitável. Olhe, o medo de desencarne, sempre eu falo isso na reunião mediúnica. Sabe por quê? Nós temos medo de nos enfrentar porque sabemos que não estamos fazendo o dever de casa. O espírito que está fazendo o dever de casa não tem medo de desencarnar. Não, ele está pronto. Ele sabe que a qualquer momento ele vai estar pronto. Porque ele tem a consciência, nós não. Aí vem o medo. É diferente. Então, eu não sei se eu estou assustando falando dessa maneira, mas me desculpe, é isso mesmo. Então, eu acho lindo quando uma pessoa diz sinceramente, com toda tranquilidade, eu estou pronto. É difícil porque nós não estamos fazendo a nossa programação, qual nós nos preparamos antes de voltarmos para esta roupagem. Nós preparamos um roteiro, mas começamos a dar preferências e vamos nos desviando. O subconsciente começa a cobrar. Aí vem o medo. Feliz naquele que faz além da sua programação espiritual. Feliz deste. Vamos dar um exemplo assim de uma irmã Dulce, que a gente sente que ela cumpriu com o papel. A Teresa, não é? Um Chico Xavier, não é? Tantos outros que não tinham medo de desencarnar, porque estavam tranquilos, estavam fazendo muitas, além até da sua programação, estava se doando muito mais, estava realizando muito mais. Então, esses espíritos não têm medo de desencarnar, com certeza.
né? Não é isso, Lili? Então, meus queridos irmãos, desencarnar não é um fato, não é uma realidade. Então, por que aí não se preparar com alegria, não é? Sabendo que vamos nos deparar com uma realidade que já viemos tantas vezes. Agora, fazemos esforço para quê? Para que eu possa voltar para um ambiente melhor do que quando eu parti de lá. Isso sim, esse é o nosso objetivo. Vou fazer o que está dentro das minhas possibilidades para, quando partir, ter uma recepção agradável e ter um ambiente agradável para estar. Porque é este o aprendizado de você. Diga, filho. Sabemos que vivemos num mundo de expiação e prova. Encarnação após encarnação, até estarmos evoluídos o suficiente para sermos espíritos de luz. Um exemplo do livro Paulo Estevo. Paulo, Estevo ou Abigail. Hoje são espíritos de luz. São espíritos que eu creio que nenhum médium tem a capacidade de receber a incorporação desse espírito. Inclusive, eu acredito ser espírita, na qual a Abigail do livro Paulo Estevo, ela é a mentora espiritual da nossa casa, é o Centro Espírita Casa do Caminho, que fica na Boa Vista. Esses espíritos de luz, esses espíritos evoluídos, esses espíritos na qual não precisam mais regressar na Terra para continuar reparando seus defeitos e suas falhas, seja rasgas, seja raiva, seja o rancor, seja... Sim, o que é que tem? Eles ainda têm perispírito? Tem. Se eles não tivessem, eles não poderiam se apresentar nem dialogar. Tem sim. Hein? Jamais morremos. Jamais. Ora, jamais morremos, minha gente. A morte não existe para o espírito. Quanto mais a esfera superior, mais você vai adquirindo seu perispírito do plano superior. O perispírito não é feito da matéria do meio ambiente? Ou você pensa que um planeta evoluído não tem a sua atmosfera? Tem. E o seu perispírito é feito daquela matéria. Precisa, meu amigo. Não se iluda, viu? Porque não é desonra, não é inferioridade ter uma roupagem. Você pode se vestir de uma roupa de saco, porque você não tem condições de ter uma roupa de cetim, mas não deixa de ser uma roupa. Compreendeu? Então, não acredite que... por exemplo, Jesus se apresentando a Bassanufo, ele teve que, para ele se apresentar como aquele apóstolo o conheceu, ele ia usar o quê? A sua aparência. E foi o que ele usou. Nossa Senhora, no desencarne do Bassanufo, apresentou-se como aquela senhora judia, com aquela beleza dela, que segundo aquele, daquele cônsul, era a mulher mais bela da Judéia. Então ela precisa o quê? De uma roupagem para se apresentar. Agora, muito diferente da nossa, né? Completamente diferente. É como você tivesse um brilhante, sem mácula nenhuma, e um brilhante cheio de carvão. Não deixa de ser um brilhante, mas esse aqui está cheio de carvão, e este não. Entendeste? Então, o perispírito, ele torna-se cada vez mais sutil, mais luminoso, de acordo com
evolução espiritual do ser. Mas jamais perderemos. Jamais. Viu? O tempo está correndo, né? Desculpe, mas quando fala de perispírito, espírito e comunicação, eu não fico entusiasmada. Me perdoe. Desejo a vocês um carinho muito grande, viu? Que estejamos sempre de mente e coração unidos, com o mesmo objetivo. Vamos procurar ser felizes e fazer os nossos irmãos felizes. Esta é a meta. Que Deus os abençoe. Vamos pedir a nossa irmã Eva para pronunciar a prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos fechar os nossos olhos e, com o pensamento elevado a Deus, agradecer-lhe, em nome de Jesus, por essa bendita oportunidade de estarmos aqui tendo o aprendizado, a convivência fraterna e o amparo espiritual do mentor desta casa e de toda a sua equipe. Nós te rogamos, amado Pai, para que possamos trabalhar no propósito de melhorarmos um pouco a cada dia, promovendo a nossa reforma espiritual, de maneira que possamos retornar à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, melhores do que quando de lá saímos. E para isso, Senhor, nós contamos com o amor incondicional de Jesus, com os nossos guias e mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda, de forma que o nosso progresso comece a ocorrer de pronto, agora, desde já, para que tenhamos a consciência de que podemos, ao desencarnar, termos um momento mais ameno e mais suave, na certeza do teu zelo, do teu cuidado e do teu amparo. Ajuda-nos, Pai amado, a dar cumprimento a este propósito, que recebamos o teu amparo e daqueles que nos amam e que nos precederam e que estão à nossa espera, porque somos eternos e sabemos que a vida continua. Ajuda-nos nesta preparação. Recebe a nossa gratidão eterna e a nossa rogativa para que estejas conosco, agora e sempre, no fiel cumprimento deste propósito. E agora nós passamos a palavra ao nosso irmão Valdenísio, para que dê por encerrado os trabalhos, a primeira parte da noite de hoje. Que assim seja. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe.